Agora são 7h09, há pouco a gente falava da crise de sarampo, né, que tem afetado aqui o Brasil, mas não é só por aqui não, viu? Essa crise também está afetando outros países ao redor do mundo. A Organização Mundial da Saúde informou nesta quinta-feira que 4 países europeus que perderam o status de erradicação total da doença, Reino Unido, Albânia, Grécia e República Tcheca. Assunto, então, para o nosso correspondente Felipe Killing, que traz mais informações para a gente direto de Londres. Oi, Killing, bom dia para você. Que situação, hein? Aqui no Brasil, doença erradicada, aí também erradicada, e agora a gente volta a se preocupar com isso. Qual a situação por aí? É preocupante, viu, Paula? Bom dia a você, bom dia a todos. Somados, os 4 países europeus que estão enfrentando a volta do sarampo, Reino Unido, Grécia, República Tcheca e Albânia, registraram 1.561 casos da doença só esse ano. Aqui em solo britânico, são 489 casos em 2019. O principal problema tem sido a desinformação sobre a necessidade da vacina. E, curiosamente, um dos mitos de que a vacina que combate o sarampo causa autismo surgiu aqui em Londres. Em 1998, o médico Andrew Wakefield apresentou uma pesquisa preliminar numa revista científica, Lancet, bastante conceituada, descrevendo 12 crianças que desenvolveram comportamentos autistas e inflamação intestinal. Esse médico levantou a possibilidade de um vínculo do autismo com a vacina MMR, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, que havia sido aplicada em 11 das crianças estudadas. Estava claro no estudo que era uma hipótese. Mas já foi o suficiente para que o mito se espalhasse e perpetuasse, infelizmente, até hoje. Já foi provado depois por inúmeros médicos em vários países de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em 2010, o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido julgou Wakefield inapto para o exercício da profissão, qualificou seu comportamento como irresponsável, antiético e enganoso. A própria Lancet se retratou depois, dizendo que o estudo era totalmente falso, assim como as afirmações. A Organização Mundial da Saúde pede que a taxa de vacinação das 2 doses da vacina seja de 95%. O Reino Unido cumpre a meta na primeira dose, mas na segunda deixa a desejar. 87% apenas das crianças estão vacinadas. E uma nação só é considerada livre do sarampo se não há registros do caso há pelo menos 12 meses. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode até matar. Pois é, Kenny, muito preocupante aí, aqui, né, do mesmo jeito, né, as novas gerações das crianças que acabaram não sendo vacinadas por causa de fake news. Há pouco a gente assistiu uma reportagem aqui do Gilberto Ismonioto falando disso, né, dos problemas que trazem para a saúde as notícias falsas que são disseminadas. Aqui a gente está com uma campanha, inclusive, que prorrogada o tempo inteiro, principalmente em São Paulo. A gente fica torcendo que dessa vez as pessoas se vacinem para a gente erradicar essa doença de novo. Obrigada, Killing. Bom dia de trabalho para você por aí. Obrigado para você também. E agora, às 7h13, a gente segue com as notícias internacionais por aqui. Vou chamar nosso editor de internacional, Pablo Reili, para entrar por aqui. Tudo bem, Pablo? Bom dia para Paula, você. tudo bem? Tudo ótimo com você. Bom, a gente tem várias notícias internacionais que devem estar nas capas dos principais jornais de hoje, mas imagino que uma delas seja a crise na Argentina, também deve ter atenção no Oriente Médio e as mudanças no governo italiano, né? O que é que você traz aí pra gente? É isso, Paula. Um bom dia a todos mais uma vez. Então, a gente traz hoje, selecionamos 3 jornais. A gente começa por um jornal da Argentina, o Clarín, que a gente já vai colocar aí na capa para vocês darem uma olhadinha. Não é esse aqui ainda não é o Clarim já vai aparecer aí, mas enquanto a gente fala sobre o Clarim, agora sim temos o Clarim, que estampa na capa os contatos entre o governo e o candidato Alberto Fernandes para tentar acalmar a economia. O Clarim fala em dias de crise, Paulo, e a gente lembra aqui o que tem acontecido, então, nos últimos dias na Argentina. Na quarta-feira, nós temos um anúncio, esse é o Macri, então, que ontem falou, tentando acalmar mais uma vez o mercado, defendendo as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda na quarta-feira. Então, a gente lembra o que aconteceu na quarta-feira. O ministro da Fazenda, ele anunciou que pretendia estender aí as dívidas de curto prazo que tinha e também renegociar a dívida. Renegociação. São bilhões, né, Isso, de dívidas. Da dívida com o FMI. Então, foi uma tentativa aí, digamos, de acalmar o mercado, que Macri fez ontem. E o Clarim, então, estampa hoje que o Alberto Fernandes estaria em contato, quer dizer, que o governo do Macri estaria em contato
com o Alberto Fernandes, que ganhou as primárias, é um favorito a vencer nas eleições de outubro na Argentina, para tentar apoiar, para conseguir o apoio do Alberto Fernandes às medidas anunciadas e ao plano do ministro da Fazenda argentino, para ver se dá para dar uma Agora, tranquilizada. essas eleições na Argentina prévia que a gente já teve também mobilizaram bastante, tanto com a economia de lá quanto com a economia do mundo, né? Com a Cristina Kirchner aí como vice, aparentemente vencendo essas eleições e dando uma mudança e tanto, né, Pablo? E nesse cenário, digamos, de intranquilidade econômica, o governo argentino leiloou milhões de dólares ontem para conter a disparada do dólar, conseguiu, ele fechou em queda de 0,17% ainda, mas leiloou 200 milhões, e há especialistas dizendo que caso o governo argentino continue nesse ritmo, pode chegar às eleições sem reservas, inclusive. Nossa, e lógico, o nossa, mercado na muito triste. Argentina influencia a nossa vida aqui no Brasil, então a gente segue acompanhando, dando destaque ao Clarín, que é um jornal da Argentina. A partir desse jornal, nós vamos ao segundo. Eu sei que você gosta de Espanha. Eu Então, gosto, adoro. Então eu trouxe um jornal Pra espanhol. mim, adorei. É o país. É o País. Trouxe o jornal É o País, que essa é a capa do É o País, aqui, que ele ó. dá um pouquinho de destaque na direita também, falando que o Macri tenta evitar o colapso argentino, perdão, colapso econômico na Argentina, com essas declarações que a gente acabou de falar. Lembra que, na verdade, o que o Macri está tentando, segundo o jornal, é um momento de respiro em pleno naufrágio. Paula, então, o que Para não ser um Titanic completo, ele está tentando nas últimas horas respirar. Faz bem, ninguém quer que a Argentina vire um Titanic, né? Pois é, e o que o jornal lembra é que essas medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda e também esse discurso do Macri, que meio que despertaram o temor de uma possível implementação de controles de câmbio e também a suspensão de pagamentos. Ou seja, a situação complicada aí pela Argentina, destacado também pelo jornal espanhol É o País. Bom, É o País destaca aqui no centro a imagem do Conte, que virou o novo primeiro-ministro da Itália. A gente acompanhou o caso nos últimos dias. Então, o Conte, a gente até tem umas imagens dele ontem, depois do encontro com o Sérgio Mattarella, que é o presidente italiano. Então, o Conte voltou ao cargo depois de uma coalizão ali entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático. Esse é o Conte, que foi essa declaração dada ontem. Então, nós temos um partido populista e um partido de centro-esquerda aí fazendo uma aliança para conseguir colocá-lo de volta ao poder. E a gente lembra que tinha uma coalizão de governo na Itália antes, que era pelo partido do Matteo Salvini, com esse movimento M5S. Parece nome de boy band, de banda de Parece pop, né? mesmo. Mas não é partido político mesmo. Então, o Salvini anunciou essa ruptura há um tempo, achando, como ele estava bem cotado para a eleição, achou que ia conseguir forçar uma nova eleição e conseguiria também ir subir ao poder. Não deu certo, então é um dos destaques do É o País na Espanha. Então, falando que o Conte, que uma pessoa que não era tão forte, voltou a ser um nome-chave na política italiana, prometendo uma política mais inclusiva nesse discurso depois do encontro com Mattarella. E ainda o último destaque, se a gente puder voltar para a capa do É o País rapidinho, fala das Farc, da volta à luta armada, que a gente tem falado. A gente estava falando por aqui também. Isso, que a gente... Aqui a capa. Tá, e a capa é um destaque bem pequeno em cima, dizendo que o Aqui setor em das cima. Farc, isso, anuncia a volta às armas, e a gente já lembra que, então, o jornal diz que a Colômbia amanheceu a quinta-feira com um dos piores temores, que Iván Márquez, então, um dos chefes negociadores das Farc, que é esse dali que a gente acompanha agora nas imagens, acabou, então, anunciando uma nova etapa na luta armada, então, que acabou criando esse temor de uma possível nova onda de conflitos. Lembrando que a guerra civil na Colômbia durou mais de 50 anos, envolvendo 30 guerrilhas e deixou mais de 260 mil mortos. Então, uma situação complicada que o El País destaca também. E a partir do El País, o jornal espanhol que eu sei que você escolheu, já que você gosta de Espanha, Ah, ótimo, adoro a Espanha. a gente vai para o New York Times. Também adoro Nova York, sou uma pessoa do mundo, gente, eu adoro todo mundo. Então, Paula, do New York Times a gente traz um destaque que tem uma influência global, que é a questão da tensão no Oriente Médio, que é essa foto principal ali, falando que os líderes iranianos estão ali discutindo uma possível negociação com o Donald Trump, aceitando que, na verdade, o Trump pode ser reeleito e que o país, então, que o Irã não poderia aguentar mais anos e anos aí de sanções econômicas que prejudicam realmente a economia do Irã, e que então se teria essa diferença, assim, digamos, na atitude do governo iraniano em tentar falar com Donald Trump. A gente lembra rapidinho aqui, antes de encerrar, que na segunda-feira, no final do G7, o Donald Trump sugeriu que um encontro poderia ser possível com as autoridades iranianas, e tivemos a reação do presidente iraniano no dia seguinte, dizendo que sim, é possível entrar no diálogo, desde que as sanções sejam suspensas.
são esses os destaques dos jornais, Paula. Bacana, adorei. Deixamos todo mundo bem informados. No inicinho aqui do jornal falei dos destaques das manchetes nacionais para você. Agora o Pablo Reli dando as manchetes dos destaques internacionais. O pessoal em casa está quase pronto para sair de casa, de tão informado que está. Mas ainda tem mais 40 minutos para ficar aqui com a gente. Vamos lá, então. Obrigada, Pablo. Até mais, Paula. Até Obrigado. mais. Bom fim de semana para Obrigado, você. realmente. Agora eu vou virar aqui, 7h20 da manhã. Vamos dar uma olhadinha de novo no tempo em São Paulo. A gente tem imagens ao vivo do bairro Itaim Bibi, que fica na zona sul da cidade. Olha só, sol já aparecendo por lá neste momento, aquele solzinho lá embaixo, céu azul, azul. Tá frio, já te aviso que se você está saindo agora de casa, tá friozinho em São Paulo. 16 graus marcam os termômetros agora, mas vai esquentar durante a tarde como ontem, sabe? Segue o sol predominando, hoje quase sem nebulosidade no céu, então esquenta aí nas próximas horas. Mas olha só, quando a gente olha, né, eu acho tão lindo esse alaranjado, pena que tem tanta poluição. Mas calma que no domingo, com a chegada de uma frente fria, isso vai mudar, a umidade vai dar uma melhorada e a qualidade do ar também. Vamos falar um pouquinho de trânsito também, da Rádio Trânsito, do nosso Grupo Bandeirantes. Antes, na verdade, vou te mostrar essas imagens da região central, ali do Largo da Batata, no centro da cidade de São Paulo. Estamos vendo, inclusive atravessando nesse momento muito bem. Na faixa a gente tem que sempre atravessar e o motorista tem que deixar, viu, para ter a segurança do pedestre. Por ali também movimento na região central da Batata. Aqui perto ali do metrô Faria Lima, da estação Faria Lima, movimento intenso na manhã desta sexta-feira, mas ainda sem pontos de lentidão, né? Tanto o transporte público quanto o transporte de passeio estão circulando ali por essa região central da cidade com tranquilidade. Vamos dar uma olhadinha agora, então, na Rádio Trânsito, no Twitter da Rádio Trânsito, para dar uma olhadinha aqui no Grupo Bandeirante de Comunicação do que eles falam. Olha, a Rádio Trânsito traz, inclusive, aqui um alerta de sarampo, falando da Zona Norte, a gente estava falando há pouco, né, que é a região que é com mais casos aqui na capital paulista. Então, eu aproveito para te lembrar, tá de folga no fim de semana, não sabe o que fazer, vai num pronto de socorro, vacine seu filho, se vacine, realmente tá complicada a situação. Aqui a Rádio Trânsito retuitando Ecovias, que os caminhões com destino a São Paulo devem acessar obrigatoriamente o trecho da Serra da Via Anchieta. Aqui, CT avisando que tem uma interferência na Avenida Matarazzo, ali no sentido centro, antes da rua Dona Germaine Buchard, com ocupação de uma faixa. Já já vou mostrar mais informações da Matarazzo para vocês. Sextou, olha só, com a foto do amanhecer de São Paulo aqui da Rádio Trânsito, da zona leste da cidade. Travessia Canadéia no sentido continente, por enquanto temporariamente paralisada por causa da neblina. A gente está tendo bastante névoa, neblina nas primeiras horas do dia aí, né, nessa última semana. E agora sim, olha só, uma batida entre carros na Avenida Francisco Matarazzo, ali na altura do número 774, Barra Funda, zona oeste da cidade. 2 viaturas em atendimento, aguardando mais informações do local. Então, mais uma ocorrência ali na Avenida Francisco Matarazzo. Vamos para lá no nosso mapa, olha só, vou abrir agora então aqui para você, na Avenida Francisco Matarazzo, exatamente onde está esse acidente. A situação está complicando por lá, viu? Tá ficando bem congestionado ali perto desse acidente agora, na altura do número 774, ali na zona oeste da cidade. Agora, passando do acidente está tranquilo, viu? Agora, se a gente baixar aqui um pouquinho, ali na Ministro Godoy, também no acesso ali a Matarazzo já está ficando mais complicado. E indo aqui para o outro lado, levando aqui o mapa para você, olha só, não chega a ter carro parado quando é laranjinha, né? Quando é vermelho está parado, mas é que está dizendo que está com um movimento bem intenso. Aqui depois começa a ficar um pouco mais tranquilo, realmente ali na região, em direção à Avenida Antártica. Agora já a Pedro Machado aqui está bem complicada e passando da Antártica a Francisco Matarazzo não está sendo uma boa opção para o motorista não. Olha só, tudo vermelho, bem parado. Então a gente tem esse problema aí no trânsito de uma batida, né, de um choque entre 2 carros e aí então complicando um pouquinho mais a Francisco Matarazzo passando da Antártica, bem mais complicada realmente para o motorista. Vamos dar uma olhadinha nas telas, a previsão para os próximos dias em São Paulo. Lembra que eu te falei que tudo vai mudar a partir do domingo? Tem uma frente fria chegando. Hoje a gente tem sol, calor de 29 graus. Amanhã também mais quente ainda, máxima chegando aos 31. A partir do domingo tudo muda. Eu te mostrei aqui no mapa antes que tem uma frente fria chegando ao sul do país. Hoje já atinge o Rio Grande do Sul. É essa que vai subindo nos próximos dias até chegar ao sudeste do país. Chega em São Paulo no domingo, mudando o tempo.
com a chuva, mas ali entre tarde e noite, tanto que a temperatura cai, mas ainda não muito, chega aos 26 graus no domingo. Olha só a diferença para segunda-feira, gente. Além da instabilidade toda, queda da temperatura, com a máxima não passando dos 23 graus. No Rio de Janeiro também tem frente fria chegando por lá. A gente troca a tela para falar da capital fluminense. Hoje mais um dia quente, de tempo seco. Amanhã também, um sábado ensolarado, com 32 graus nos termômetros. No domingo a frente fria chega lá, mas no fim do dia, depois de São Paulo, a frente fria consegue subir até o Rio. Tanto que a máxima ainda chega aos 31 graus. Na segunda-feira já cai um pouquinho a temperatura para 28, ainda quente, mas já uma queda da temperatura em relação aos últimos dias. E também segue a chuva na segunda e na terça-feira. Vamos dar uma olhadinha, já que a gente está falando do Rio de Janeiro, como é que tá agora a praia de Copacabana? Sei que tem muita gente indo para lá para passar o fim de semana. Por enquanto, ainda bastante nebulosidade, pouca gente aí na areia. Amanhã vai ser diferente, porque amanhã vai ser sol e calor, né? 19 graus marcam os termômetros agora. Já já essa nebulosidade diminui um pouquinho, o sol já aparece com mais força, mas é realmente amanhã que ele vai predominar sem nada de nebulosidade e a partir do domingo o tempo muda, como eu falei para você. A gente falou do tempo no Rio, agora a gente fala do trânsito do Rio. A gente tem imagens da linha vermelha para dar uma olhadinha como é que tá o trânsito por lá. Bem complicado, hein? Nos dois sentidos já. Então, para o motorista, a linha vermelha na manhã dessa sexta-feira já está aí com uma velocidade reduzida, pontos de lentidão. No direito, lado direito da tela, um pouco mais complicado para o motorista, né? Ele circula com uma velocidade um pouco mais reduzida. Mas é sexta-feira, tende a piorar aí nas próximas horas, nos próximos minutos, o trânsito também na linha vermelha na capital fluminense. Agora, 7h26, vamos para o intervalo, mas antes te mostro Recife. Litoral nordestino amanhecendo com esse belo sol aqui atrás de mim, brilhando forte. Pouca nebulosidade. Previsão de chuva apenas isolada, 23 graus marcam os termômetros agora, mas a máxima se aproxima aí dos 30 graus nas próximas horas. Não sai daí que eu volto já já.